sabe? Eu achei legal porque você retratou um morador trabalhando, preocupado em trabalhar, em tirar o seu sustento e que tem os seus medos também. E a questão que acontece demais, né? A questão de ser preto, de periferia, que é um alvo que geralmente a polícia vai para cima, né? E aí acaba que você conseguiu mostrar o medo dele quando ouvia a sirene, né? As outras coisas, até como você também falou, momentos de perigo, trabalhando, acaba entrando num local de perigo, né? E eu achei interessante isso, porque assim, no geral, acho que tá mudando bastante, mas teve uma época que quando você falava Bom Jardim, o pessoal dizia, vixe, era o bairro do Vixe, né? Não, isso é uma coisa que eu não falava que eu morava no Bom Jardim, acho que há uns 10 anos atrás, eu evitava. Eu dizia, eu moro, onde é que tu mora? Ali, perto da quarta etapa do Conjunto Ceará. Até porque criou-se uma coisa errada, um estereótipo errado, de que o morador do Bom Jardim tinha alguma ligação com crime. Muitas vezes. Por quê, né? Eu acho, eu desenvolvi... Como se o Bom Jardim fosse um bairro de criminosos. Eu desenvolvi uma teoria, e eu acho que é isso, assim, eu acho que essa teoria tem com as imagens, assim. Até então, a única forma que o Bom Jardim era retratado na grande mídia eram nos espaços dos programas policiais. Sim, a única vez que um morador sabia sobre outro morador era quando o programa policial ia lá no bairro mostrar o cara que morreu na outra rua e ele sabia quem era e conhecia. E era vezes, esse o único lugar, sabe? Às vezes a pessoa nem era, às vezes nem era no Bom Jardim, era perto, mas o pessoal dizia que foi no Bom Jardim. Porque eu acho que chamava mais atenção dizer que foi no Bom Jardim. Então se criou uma fama pro bairro. E eu conheci pessoas que moravam lá, teve uma época que eu estava trabalhando muito lá no Bom Jardim, e aí tinha gente que dizia que não falava por conta disso, porque as pessoas olhavam para ele de uma forma diferente. Já olhavam com desconfiança, então alguns preferiam não falar. E acho que agora está mudando, porque a gente está conseguindo ver que tem artistas, que tem muita coisa boa lá dentro. O bairro foi movimentado, né? O quanto o bairro saindo desse lugar. Eu acho também parecido com o que é com o Pirambu foi, eu acho que com o Janguruçu também, assim. A galera que faz arte lá e os próprios moradores chegaram, cara, assim, eu vou, a partir de que houve o acesso nas redes sociais também, sabe, assim, que houve essa explosão de que as pessoas puderam elas mesmas trazer narrativas que não sejam só as narrativas das mídias, né, dos programas de televisão de acesso, a gente conseguiu ter acesso a outras pessoas. Existem certos tipos de conteúdo e pessoas na rede social que eu não consumo, mas eu consigo enxergar dentro do trabalho deles esse lugar, assim, desde a pessoa que faz comédia no bairro, que você vai rir, de uma pessoa que faz uma comédia, que é aquela comédia que você... porque estamos indo, mas querendo ou não, ele também mostra uma outra nuance do bairro que não seja, que aquele bairro é só violento. Pessoas que estão lá mostrando seu dia a dia. Eu tô seguindo muito, eu adoro muito seguir senhoras que cozinham no interior, eu adoro. Sim. Porque elas ficam, vamos fazer hoje uma galinhada? E aí eu fico falando, cara, que legal que essas pessoas estão lá contando histórias de no bairro. Então ela vai mostrar a plantação dela. Então a gente tem esse diferencial. Assim, não é só que o interior é uma região mata. Vai mostrar a menina que anda, como é que ela faz o bob do cabelo dela, que eu adorei, que ela amarra. Desmistificar aquela imagem que já tem criada do interior, da periferia, do não sei o que, né? Desmistificar a coisa, né? E eu acho que o nosso cinema vem pra isso, assim. O nosso cinema hoje tá chegando pra dizer assim, cara, o Ceará não tem só gente pra rir, não. Tem gente pra botar medo. Só humor, né? O Ceará não tá só dançando, o Ceará tá botando medo, o Ceará tá falando sobre pós-apocalipse, o Ceará tá falando sobre terror, tá fazendo drama, tá fazendo filmes importantes, tá fazendo filmes que chegam no mundo, tá levando o cinema mundial, tá chegando junto com o Recife, junto com o Nordeste para isso. Então a produção audiovisual cearense, ela existe, ela tá aí, ela precisa ser, você que não conhece, precisa conhecer. Tem filmes incríveis, tem filmes de terror e filmes. É importante dizer, já pegando o gancho, que nós temos esse mês, já estreou, né? Estreou um filme e temos 4 produções cearenses em cartaz no Brasil, boa parte do Brasil, né? Que é Estranho Caminho, que é do Petros Cariri. Não, o Estranho Caminho é do Guto Parente. Eu troquei, perdão, pelo amor de Deus. O Estranho Caminho é do Guto Parente, aí o mais pesado é o Céu, que é do Petros. Temos o Grace, que é do Leonardo Moura Mateus, e temos o Motel Destino, que é do Carinho. Mentira, temos 5. Temos a Filha do Palhaço em cartaz também, que é do Pedro Diógenes. Tá, gente? Então temos 5 filmes aí pra gente ver, não tem desculpa. Não tem desculpa. E aqui tem cinema? Tem muita coisa boa. Dá pra assistir o filme da Marvel depois, às vezes eu pego o Uber às vezes e tal. Pô, trabalha com que tem essa troca de diálogos mínima às vezes.
cinema, e aqui tem cinema, mas é o quê? Né? E tal. E aí, assim, o Cine Hollywood, os filmes do Howard, que é um filme de comédia que agrega muito público, né? As pessoas relacionam muito ao Howard, ao Cine Hollywood. E aí, não existe só o Cine Hollywood no nosso Ceará, né? Existe vários outros gêneros de filme, vários outros diretores, várias outras pessoas. Aí eu acho que a gente pode se permitir a conhecer várias outras coisas, pelo menos pra dizer que assistiu algum filme cearense. Tá? Onde é que o pessoal pode assistir o filme de vocês? Rapaz, só né? faltou mesmo foi aquela voz grossa versão. Né? O Sistema Isolado, ele tava disponível no YouTube. Eu não sei se ainda tá, mas passou um período. Eu posso ver isso, se tem, né? Mas porque já rolou o festival, né? Eu acho que não sei se tá livre, não sei dizer com precisão agora. Mas passou um tempinho disponível no YouTube, gratuito. Mas é muito bom, tudo ali tá muito bem. E aí é legal desse rolê de onde é que vê, e o legal do estudo que você tá fazendo lá, porque assim, a gente sabe que existem vários filmes, né, várias produções, mas aí tá a hora onde a gente acessa esses filmes, né? Se teria uma biblioteca de filme pra gente atrás, sabe? Essas coisas. Seria lindo, né? E aí eu acho que isso é uma grande iniciativa, pelo menos saber onde é que estão as coisas do Bom Jardim. Eu acho que quando a gente fala, talvez esse é o maior, talvez esse é um dos grandes, não vamos falar problema, mas talvez um dos grandes edemas do audiovisual, não só cearense, assim, brasileiro, que é a distribuição. Né? A gente não consegue distribuir. O que é distribuir? O filme está disponível nas salas de cinemas no Brasil, para que as pessoas possam ver. Né? A gente não consegue levar os nossos filmes para o cinema, primeiro, porque existe uma demanda mercadológica muito grande e que ela é 100% engolida pelo cinema estrangeiro, né? E ela é engolida de uma forma não muito legal aqui no Brasil. O que eu quero dizer? O Brasil, a gente já tem poucas salas. A gente não tem tantas. Eu acho que a gente não chega a ter 4.000 salas ou 5.000 no Brasil. Sério? Sério. Eu acho que a gente não tem, assim. Se você parar aqui as cidades que tem salas aqui no Ceará, talvez, eu acho que a gente tem 10 cidades que tenham. Então, não é um número muito preciso, gente, mas mais ou menos 10 cidades, certo? E aí, dessas 10 cidades, quando a gente não tinha, dessas 10 cidades, elas vão exibir filmes que são demandas e que são engolidos pelo capitalismo. Então, por exemplo, a Disney, ela quer exibir, se o cinema quiser exibir Wolverine e Deadpool, que é o filme que tá agora, pra fechar com a Disney, que é quem distribui esse filme, ele vai ter que distribuir outros filmes da Disney pra poder ele ter acesso a esse. Esses outros filmes da Disney, que não são filmes, são filmes médios, por exemplo, eles tiram outros espaços de outros filmes e colocam. E isso não só acontece no Brasil. E aí, qual é a forma que os outros países fazem para proteger e para difundir o seu cinema? Implementa a cota de tela, que era uma coisa que foi tirada da gente em 2000, foi implementada no começo do governo Lula, acredito que foi em 2008, não lembro, assim, acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo governo Lula, a gente teve de volta essa cota de tela, e aí no governo Temer foi retirado a cota, e aí virou isso, assim, os filmes, as produtoras, ficou o livre mercado, e aí o livre mercado... O governo Temer é a merda, pois é. E aí a gente foi só abaixo. E aí chegou agora, a gente voltou com a cota de tela. Tanto que agora o que está acontecendo é que tem filmes nacionais que vão voltar pro cinema, porque não tem produção ainda para escoar. Aí chega o espaço que a gente, por exemplo, já tem pros filmes, por exemplo, os filmes que a gente citou aqui. Não só a cota de tela é importante, mas os espaços onde esses filmes são divulgados, né? Porque tem esse lugar de acessar, por exemplo. Nós não estamos em todos os cinemas, né? Nós temos cinemas em todos os shoppings da cidade, né? E às vezes você só tem o cinema do Dragão do Mar para assistir filme, sabe? Poderia ter, sei lá, pelo menos uma exibição num cinema maior que as pessoas acessassem. Sim. Ou que esses filmes estivessem nos trailers das produções. Muito importante isso. Sabe? E não tá. E aí, como eu falei há pouco, as pessoas não têm noção do quão desenfreada é a nossa produção. Embora com tal hora com uma certa dificuldade de apoio, mas a gente tá produzindo, sabe? A gente produz, em média, sei lá, 6 filmes por ano, digamos assim, até mais. Acho né? que até mais, acho que até mais, falando de longa, né? Fora
Fora os curtas. Fora os cursos que acontecem. Gente, tem as produções de curso. do ano passado pra cá, por exemplo, a Escola de Cultura e Arte de Cinema do CCBJ produziu 10 curtas-metragens. A instituição, sabe, assim. Daí a gente não tá falando de uma escola. Eu acho que também não só o cinema é o caminho, também a gente tem outros caminhos para distribuição. Por exemplo, a gente tem os festivais, que eu acho que eles podem ser mais fundamentados e eles serem descentralizados, porque isso é uma coisa que eu falo. Quem nunca queria muito assistir uma sessão de um filme, de um festival, ir pro Cine Ceará, ou até ir pro Sinistro, e aí você não vai, porque só tem sessão à noite e você tem que voltar. Pra mim voltar pro Bom Jardim, eu não tenho um ônibus. Então, porque aquele espaço ele não foi feito para quem anda de ônibus. Assim, exatamente. Entendeu? Ele não foi pensado quando era para isso. Então, talvez descentralizar é uma outra opção. Sabe? Que chega nas outras pessoas, né? Em outros espaços, assim. O aumento de salas que não sejam salas privadas também. E o principal para mim, que é uma das coisas que eu gosto bastante, que é os cineclubes. A gente tem uma rede de cineclubes aqui no Ceará, que se ela for fomentada, existem cineclubes itinerantes, existem cineclubes que ocupam os espaços, por exemplo, de escolas. Em toda a escola a gente pode ocupar. E aí esses cineclubes eles podem ter acesso a esse tipo de material. Sabe assim? Então existem caminhos, assim, porque a gente pensa na distribuição só no curso. E tal. Então, e os equipamentos também, por exemplo. Recentemente a gente recebeu um convite do Noites para ele entrar na sessão do agora, acredito que deva ser em outubro, que é o mês do Halloween, do Noites, pro cineclube deles, que eles querem fazer de cinema cearense, sabe? Então, isso são iniciativas, sabe? Então, isso também é um processo de democratização do cinema, sabe? Deixar ele ativo. O que a gente quer fazer com o Rema é identificar e deixar disponível, só que além disso, a gente também quer trabalhar com o Rema, o repositório, né, que a gente está construindo, a gente também quer trabalhar a acessibilização desses filmes. Porque é importante. Porque para que eles fiquem disponíveis, o que é acessibilizar é garantir que ele pelo menos tenha recursos que garantam pessoas com deficiência possam acessar o filme. E quais são esses recursos? Audiodescrição, para quem tem problema, para pessoas que têm problema de visão, baixa visão ou que são cegos, né? Para Libras, janela de Libras, para quem é falante em Libras, e a legenda e a LSE, que é a legenda para surdos e ensurdecidos. Então, a nossa ideia enquanto projeto é catalogar esses filmes, preservar eles e depois encontrar maneiras de acesso, promovendo também esse processo de audiodescrição, né? De acessibilidade. Então, vocês veem que a gente tá querendo fazer bem pouquinha coisa, né? Enquanto a gente faz o nosso próximo trabalho é fazer a gente tá manda um mix pra gente fazer. Tá bom. Então, é esse o caminho, assim, gente. Vocês enxergarem que o cinema do Ceará, como o cinema brasileiro, ele tá nesse momento. Ele sempre foi assim. O cinema brasileiro, toda na história dele, se você for olhar, é sempre assim. Quando a gente tá pra estourar, vem um governo, sempre é um governo, sabe? Que vai lá e estoura. Gente, cinema brasileiro nunca foi só. A gente teve um momento. Você imagina hoje vocês falar que, por exemplo, já teve filme internacional que mudou a data aqui no Brasil por causa de cinema nacional? Pois é, o Senhor dos Anéis o Peter Jackson arregou pra Xuxa. Em 2000, o filme do Senhor dos Anéis, a Xuxa já era maior que o Peter Jackson. E a Warner, o filme estreou um mês depois aqui no Brasil pra não competir com Xuxa e os Duendes. Um grande clássico. Sabia não, né? Um grande clássico. Xuxa e os Duendes aí, a invenção da quarta parede no cinema. Fofoca de última hora. Não, mas que legal, sabe? Não, mas valorizar uma produção nacional do que... tipo, nos anos 80, assim, os filmes do Trapalhões eram os grandes sucessos. As porno-chanchadas. A gente tem as chanchadas, a gente tinha um potencial muito grande no passado e se você for estudar a história do cinema brasileiro, recomendo que estude, você vai perceber que a gente sempre é podado, assim. E não é diferente. A retomada a gente tava crescendo, cara. Amor, a Ancine foi sabe, se liga. O governo do menino lá, sabe, a gente tem. E mesmo assim ele não conseguiu, ele tentou chutar a gente do chão, a gente ainda manteve lá, porque a gente, 3 anos seguidos, a gente teve Bacurau. Se liga. Bacurau foi revolucionário. A gente teve qual foi aquele outro? O documentário da Petra que foi indicado. Sim. Se liga, então a gente chegou nas principais nomeações e principalmente o cinema nordestino. Se liga? Então, assim, galera, valorize. Não pense que o cinema cearense é só aquele que você acessa. Se você procurar, se você for atrás, você vai encontrar ótimos cineastas homens e cineastas mulheres que estão fazendo ótimas produções, principalmente na periferia. Do lado da sua casa pode ter uma grande cineasta, pode estar tendo um set de filmagem que você não sabe. E você não tá percebendo. Gente.